Fala, futuros sargentos do Exército Brasileiro, professor Carinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 30ª aula da playlist Missão ESA. Nessa aula eu termino a correção da prova A que ocorreu em 2024. Show? Estarei corrigindo as questões 13 e 14 dessa aula. Também deixarei na descrição deste vídeo um link de uma playlist sobre cones, aonde nessa playlist eu trabalho teoria e exercícios. Essa playlist é para quem queira aprofundar um pouco mais neste assunto. Show, galera? E outra coisa importante que eu sempre peço, gente, que dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. Beleza? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo. Bem, vamos lá, galera. Aula 30, tá? Encerrando aqui, então, a correção da prova de 24. Questão 13. Um cone circular reto de altura H e raio R deverá ser seccionado por um plano alfa paralelo à base. A secção determina dois sólidos de mesmo volume. Qual a distância entre alfa e o plano da base do cone, tá? Aqui para adiantar, gente, eu já coloquei aqui um cone seccionado, é uma secção transversal, ou seja, eu corto o cone por um plano paralelo à base. Olha, observa que ao cortar este cone por um plano paralelo à sua base, eu separo ele em dois sólidos, um cone menor e um tronco de cone aqui embaixo. Só que está dizendo que os dois sólidos, então o cone menor e o tronco de cone, têm mesmo volume. Então quer dizer, se eles têm o mesmo volume, o volume do cone menor e do tronco de cone é a metade do volume do cone maior, que é o cone que foi seccionado, tudo bem? Então o que o exercício está pedindo? Olha, ele está pedindo essa distância aqui, olha, a distância entre alfa, vou marcar aqui, ó, plano alfa, D, chamar essa distância de D, ao plano da base do cone, tá? Olha, o que nós temos então aqui? Eu tenho um cone menor, eu vou indicar a sua altura por Hzinho, tá? A altura do cone menor. E Hzão, eu vou indicar como a altura do cone maior, tá? Que é o cone que foi seccionado. Aí nós temos uma propriedade, né? Porque ao fazer isso, ao seccionar, tá? O cone maior por um plano paralelo à base, o cone menor é um cone semelhante ao maior. Então nós temos uma propriedade importante, né, sobre sólidos semelhantes, tá? Então olha que propriedade que seria essa, né? Eu vou relacionar essa propriedade com volume. Por quê? Porque foi dado o volume dos dois sólidos formados ali, ó, tá? Eu vou indicar por V1 o volume do cone menor, volume cone menor, e vou indicar por V2 o volume do cone maior, tudo bem? Que é o cone que foi seccionado. Volume do cone maior. A razão, gente, entre o volume do cone menor para o cone maior, então vem a propriedade aqui, então V1 sobre V2 é igual à altura do cone menor ao cubo menos a altura do cone maior ao cubo, que é a razão de semelhança, tá? Então eu tenho essa propriedade aqui. Por que eu estou fazendo a razão entre as alturas? Porque eu tenho aqui as alturas indicadas. E por que eu estou fazendo a razão entre as alturas ao cubo? Porque eu estou trabalhando com volume. Ok? Bem, como o V1 é a metade de V2, a hora que eu fizer a proporção de V1 para V2, eu vou obter o seguinte: meio é, então, 1 sobre 2. Por quê? Porque o V1 é a metade do V2.
igual H ao cubo, Hzinho ao cubo, sobre H ao cubo, ok? Gente, olha, eu vou tirar o Hzinho em função do H. Por quê? Pelas alternativas. Observa que a resposta está em função da altura do cone maior, tá bom? Então, aqui, olha, eu passo o H para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, vai me sobrar Hzinho ao cubo igual H ao cubo sobre 2. Aqui eu extraio a raiz cúbica, né? Porque eu tenho o Hzinho ao cubo, então para determinar o seu valor, eu vou extrair a raiz cúbica. Então vai ficar a raiz cúbica de H ao cubo dividido por 2. Daqui eu vou tirar então que Hzinho, raiz cúbica de H ao cubo dá H, e a raiz cúbica de 2, eu deixo indicado aqui, ó, porque não dá exato. Bom, olha, como eu quero a distância D, observa que a distância D é a subtração da altura do cone maior menos a altura do cone menor, galerinha. Tá? Então vamos fazer a subtração. Ó. Dzinho é igual o H menos o Hzinho, que é o H, sobre a raiz cúbica de 2, tá? Então, aqui nós tiramos o mínimo, que vai dar raiz cúbica de 2, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, raiz cúbica de 2 dividido por 1 dá raiz cúbica de 2, multiplicado aí por H, eu vou ter aqui raiz cúbica de 2 vezes o H menos H, tá? Isso dividido por quê? Por raiz cúbica de 2. Eu tenho um fator comum aqui, olha, no meu numerador, que é o H, a altura do cone maior. Eu vou tirar essa altura em evidência, eu vou obter o seguinte, olha. Vai ficar raiz cúbica de 2 menos 1, que multiplica H dividido por raiz cúbica de 2, tá? Aonde que eu encontro essa resposta da distância D? Na alternativa A de Amora. Beleza, galerinha? Então tá aí, olha. Era um exercício envolvendo secção cônica. O que eu tinha que lembrar, né? Que a razão entre os volumes de sólidos semelhantes, porque quando eu intercepto o cone por um plano paralelo à base, eu divido ele em dois sólidos. O cone menor é semelhante ao cone maior. E essa razão de semelhança é igual à razão entre as alturas dos dois cones ao cubo, ou envolvendo o raio dos dois cones ao cubo também, tá bom? Então tá aí ó, a solução do exercício 3. Vamos lá para o exercício 14. Bem, gente, vamos lá. Então aqui na questão 14 está dizendo o seguinte. A figura abaixo ilustra a propriedade refletora da hipérbole. Se um raio a partir de um ponto A e seguir em direção a F2. Então ele é refletido pela hipérbole no ponto P e segue em direção a F1. Então um raio partiu do ponto A, ele vai seguir aqui na direção de F2, dessa reta aqui, olha, que passa por A e o ponto F2, ele reflete e vai em direção a F1. Tá? Então está aqui a nossa hipérbole. Considerando a hipérbole, então deu a equação da hipérbole, hein, gente? Tá aqui a equação da nossa hipérbole. 4x² menos 5y² igual a 20. De focos, F1, F2. O F1 à esquerda de F2. Então, o F1 à esquerda de F2. Qual das retas abaixo dá a direção do raio que deve partir do ponto A? Olha, então o raio parte do ponto A e passa por F2. Então, eu quero a equação desta reta aqui. Olha. Eu tenho que descobrir as coordenadas
dos focos dessa hipérbole, gente, para poder determinar a equação que está pedindo. Ou seja, para poder determinar a equação da reta que passa por A e F2, tá? Aí, para ser refletido no ramo à direita da hipérbole e caminhar em direção a F1. Então, qual dessas equações? Ou seja, a equação da reta que passa por A, F2. Então, eu tenho que encontrar a equação dessa reta. Eu tenho que achar o foco F2 que está à direita. Eu vou pegar essa hipérbole, gente, vou centralizar ela no sistema de coordenadas cartesianas. Olha, por que eu vou centralizar ela no sistema de coordenadas cartesianas? Gente, por causa do tipo de equação que eu tenho aqui, tá? O centro dessa hipérbole vai estar na origem do sistema cartesiano. Então, vamos lá. Olha, eu já dei uma adiantadinha aqui, colocando a nossa hipérbole, centralizando ela na origem do sistema cartesiano. Toda hipérbole, gente, no caso dessa, que tem os focos voltados para a esquerda e o outro, né, voltado para a direita, quando eu tenho esse tipo de equação, ou seja, quando a equação começa por x ao quadrado, tá? Porque é uma diferença, seria uma equação do tipo x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado. O a é o semi-eixo real, tá? Chamado de semi-eixo real. Y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, eu tenho que deixar essa nossa equação aí, gente, igual a 1, para poder comparar e descobrir, tá, os valores de A e B. O A é o semi-eixo real, o B é o semi-eixo imaginário. Por que eu preciso desses valores, gente? Né? Que é para poder determinar as coordenadas do foco dessa hipérbole nossa, que eu já vou colocar como nós vamos encontrar. Olha, primeiro, a equação não está igualada a 1. Eu tenho que igualar essa equação a 1. 4x² menos 5y ao quadrado igual a 20, porque toda equação de hipérbole ela é igual a 1. Então, para deixá-la igual a 1, eu vou dividir todos os membros dessa equação por 20, primeiramente, tá? Então, vai ficar aqui, simplificando o 4 com 20, vai ficar x ao quadrado igual a 5, menos, dividindo 5 aqui e 20 simplificando, vai dar 4, y ao quadrado sobre 4 igual a 1, tá? Então, comparando aqui, olha, com a nossa equação original aqui, ó, x menos o x0. Então, não tem ninguém subtraindo o x ali. Então, quer dizer que o centro da nossa hipérbole, ó, as coordenadas do centro dela serão 0, 0. Tá? As coordenadas do centro. Por quê? Não tem valor nenhum subtraindo o x e nem o y. O x0 e o y0 são as coordenadas do centro. Eu preciso agora determinar as coordenadas dos focos. Ó. Eu tenho o foco F1, que vai estar à esquerda do zero, e tenho o foco F2, que vai estar à direita do zero. Para determinar as coordenadas do foco da hipérbole, quando ela tem a concavidade voltada para a esquerda ou para a direita, o F1 é dado por menos C, menos o termo C, mais o x0 e 0, porque como está sobre o eixo x o foco, o y do ponto é 0, tá? Então, menos C mais o x0 e 0, e tem o foco F2, como ele vai estar à direita do zero, é mais C mais x0 e o y do ponto é 0, porque o ponto está sobre o eixo x. Então, o y do ponto é 0, o y do nosso foco é 0. E na hipérbole nós temos a seguinte relação.
tá? Que C ao quadrado, que é a semidistância focal, é a distância do centro, o C seria a distância do centro da hipérbole até o foco. Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, eixo real ao quadrado mais o eixo imaginário ao quadrado. Então, daqui eu vou determinar o valor do C. Comparando, gente, olha, as equações, né? Aqui, olha, eu tenho que o A ao quadrado vai ser igual a 5 e que o B ao quadrado, olha, vai ser igual a 4. Então, é só substituir ali, eu já vou tirar o valor do C. Então, C ao quadrado é igual a 5 mais 4. 5 mais 4 dá 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, o C será igual a 3. Então, os focos dessa minha hipérbole, o F1. Então, menos C mais o x0 é 0, né? Então, menos 3, o F1 vai ter coordenadas menos 3 e 0. E o F2? O F2, as coordenadas do foco é C mais x0. O C é 3, o x0 é 0. Então, o F2 tem coordenadas 3 e 0. A reta que eu quero determinar a equação, ela vai passar pelos pontos A e pelo foco F2, de acordo com a situação do problema aqui, ó. Bem, para determinar, então, a equação de uma reta, quando ela passa por 2 pontos, a gente pode tirar pelo determinante. Como ela passa aqui pelo ponto A e pelo ponto C, então vamos lá, jogar no determinante, ó, x, y1, aí pego xa, ya e 1, x, f2, y, f2 e 1, igual esse determinante a 0, para tirar a equação da nossa reta, quando ela passa por 2 pontos determinante. Vai ficar x, y1, xa, ya e 1, então 1, 3 e 1. x0, então eu vou usar o F2, porque a reta passa por F2. 3, 0 e 1. Determinante de ordem 3, repetimos as duas primeiras colunas ao lado, né? E vamos fazer as multiplicações aqui, pegando as diagonais com 3 elementos. Ó. Aqui eu vou ter 3x mais 3y e 0, né? Então, 3x mais 3y. As diagonais inclinadas para a direita, não pode esquecer que tem que multiplicar por menos. 3 vezes 3, 9 vezes 1, 9. Com menos, menos 9. Aqui vai dar 0. 1 vezes 1 dá 1. Vezes y dá y. Aí tem um sinal de menos. Vai ficar menos y. Tá? Então, menos 9 menos y igual a 0. Arrumando, 3x, 3y menos y dá 2y. Então, 3x mais 2y menos 9 igual a 0. Está aí a equação da reta que passa por A e F2, que era o que o exercício pedia, tá? Aí nós vamos encontrar, então, a resposta, olha, 3x mais 2y menos 9, tá? Alternativa A de Amora. Ok? Aqui. Então tá aí, galera. Aqui eu encerro a correção da prova que ocorreu em 2024, tá? É raro cair, né, cônicas nas provas da ESA. Foi uma surpresa essa questão aí em 2024, tá, galera? Vamos ficar esperto aí, né? Dúvidas em qualquer um dos problemas resolvidos aí nessa aula, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Galera, e não esqueça, é importante aí para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, que você dê um like aí no nosso vídeo, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Beleza, galerinha?
Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui.